Oi, pessoal, eu sou a Débora aqui do Boletim do Paddock e hoje eu tô aqui com convidados muito especiais, a Cíntia, que vocês já conhecem, lá do podcast e também das nossas lives. O Lucas tá voltando aqui mais uma vez, agora vocês vão poder ver o rostinho do nosso jornalista e nós vamos bater hoje um papo muito importante, muito legal com a Bruna Tomazelli. Então, seja bem-vinda, Cíntia. Prazer enorme estar recebendo aqui a Bruna com a gente, mais uma jovem piloto que só dá orgulho e que eu estou muito feliz de estar aqui por ela ter aceitado o nosso convite. Bom, muito obrigada, Cíntia, e seja bem-vindo, Lucas, aqui mais uma vez nos estúdios do Boletim. Poxa, é uma honra estar de volta, né, falando aqui com vocês, participando de mais uma entrevista, dessa vez com a Bruna também. É uma jovem piloto, muito promissora com certeza, então está sendo um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, e para vocês que talvez não conheçam a Bruna, se vocês não conhecerem, vocês não estão acompanhando o automobilismo brasileiro muito bem, ela é uma menina que já teve passagens assim incríveis. Ela começou no kart, ela é de Santa Catarina, ela ganhou um kart do pai dela e começou a correr e foi disputando provas de kart. Depois ela passou pela F4 sul-americana e também ela participou lá daquele programa da Road to Indy para poder, né, fazer os programas iniciais lá para poder participar da Indy. Mas hoje ela é uma das meninas que faz parte da W Series. Nesse ano a gente teria o campeonato lá da W Series, mas ele infelizmente foi cancelado, né, adiado para o próximo ano. E a gente só vai ter esse programa em 2021. Mas, por enquanto, ela está correndo lá no Império Endurance, uma prova bem interessante que nós estamos tendo aqui no nosso Nacional. Então, seja bem-vinda, Bruna. Olá, galera. Obrigado pela oportunidade de bater um papo aqui com vocês. É uma grande honra poder participar do Boletim do Paddock. Muito obrigada, Bruna. A gente que fica feliz em te receber aqui. Bom, então, para a gente começar aí falando um pouquinho do que você fez e até para você contar para a gente a sua passagem no automobilismo, eu gostaria de começar a falar a respeito desse 2020, né? Porque era para você estar competindo lá na W Series, provavelmente você estaria no final já do campeonato. E, na verdade, teve esse cancelamento e adiamento da W Series em 2020. E, para você não ficar parada, eu vi que você começou a fazer o Império Endurance, né? E como que essa categoria te chamou a atenção nesse período? Como é que foi essa escolha de optar por essa categoria nesse ano? Na verdade, como a W Series esse ano foi cancelada, só vai acontecer ano que vem, né? Eu precisava continuar me preparando, né? O físico, eu sempre continuei com academia, treinos de kart também, mas precisava estar andando de carro para me preparar o máximo possível para quando chegar no que vem e ter que sentar lá no carro da W Series mesmo, né? Então eu fiz alguns treinos de Fórmula 3 esse ano também, que é um carro, não é o mesmo que tem aqui no Brasil, não é o mesmo carro que eu vou andar lá, o mesmo carro de Fórmula 3, mas é bem semelhante, me prepara muito bem também, mas eu também precisava estar competindo, né, estar participando de corridas, para não perder todo aquele feeling, reação de corrida mesmo, né, então a gente optou participar do Império Endurance aqui no Brasil, que apesar de competir junto com vários carros, a categoria que eu tô competindo, que é a P3, são protótipos, então é motor de Fórmula 3, dentro da Endurance é o que mais se aproxima a um Fórmula 3, que é o que eu vou andar no que vem, né? E também é um campeonato de nível muito alto aqui no Brasil, né? Correm vários pilotos muito bons, corre pilotos de Stock Car, alguns pilotos que já correram na Fórmula 1, como o Piquet, por exemplo. Então tem um grid bem competitivo e me ajuda a me manter 100% para quando chegar a W Series ano que vem. Isso é bem, bem legal, assim, porque acho que realmente ficar parado não é uma opção para um piloto, né? Ele realmente tem que estar competindo cada vez mais e quando tem oportunidade, eu acho que é bem interessante continuar realmente. Claro que o físico, treinos de kart, simulador é muito importante, mas nada como tu tá competindo num carro de verdade, né? Isso é o que prepara melhor e é isso que eu tô fazendo para tentar me preparar o máximo possível de todas as formas pro campeonato do ano que vem. O seu treino continuou normal?
o seu treino físico, academia, essas coisas continuou normal ou você teve um novo programa? Sim, na verdade, aqui onde eu moro, no oeste de Santa Catarina, a academia ficou fechada há muito pouco tempo, então eu não perdi muito. Eu também faço algumas atividades fora da academia, como bike, corridas, então eu consegui me manter num ritmo sempre bom e malhando também, né, o físico, principalmente. O kart, que é o que eu treino toda semana, ficou fechado, a pista ficou fechado por muito tempo, abriu faz uns 2 meses, mais ou menos, mas eu já retornei à minha rotina de treinos, que eu treino umas 2, 3 vezes por semana com um kart shift, né, que é um kart com marcha, que também é o que ajuda a me preparar melhor para o carro que eu tô competindo agora. Uhum. E, Bruna, como é que estão sendo essas experiências no Endurance, né? A gente sabe que o Endurance ele tem um formato um pouco diferente das corridas mais comuns, são corridas de resistência, com mais pilotos, né? Você não é a única competidora de uma equipe, vocês vão revezando. Você acha que essa sua experiência, como é que isso pode te agregar na W? Como é que isso pode, não só na W Series, mas outra categoria, seja nacional ou internacional? Como é que esse formato de prova pode te ajudar e como é que é competir nisso no Brasil, dentro de solo brasileiro? Na verdade, as corridas de endurance são de 4 horas nessas que eu tô competindo, então é bem diferente, toda a cabeça que tu vai para a corrida já é bem diferente de quando eu ia para as corridas antes ou nas que eu vou ir ano que vem na W Series, né, que são corridas curtas de 40 minutos, 50 minutos às vezes. Então tu tem que ir já pensando que não é só tu que vai andar com o carro, né? Tem as 3 paradas obrigatórias, tu vai trocar o carro com outros pilotos e tu tem que, além de dar o teu máximo naquela hora que você tá andando, também tem que deixar o carro num bom estado pro próximo piloto, né? Tem que conservar pneu, tem várias coisas que você tem que pensar e ir administrando durante a corrida. Eu acho que esse fato de conseguir administrar melhor, pensar bem tudo que vai fazer é um fator que ajuda muito para todos os tipos de corridas que eu for participar, tanto de endurance quanto as corridas de curta duração. Acho que é isso que pode me ajudar bastante, né? E sem contar o fato de estar competindo, né? Tá sempre correndo, tá no fim de semana de corrida, tá vivendo tudo aquilo que eu vou viver ano que vem, né, lá na W Series e tá em contato com isso. Acho que isso é o principal, assim. Não, assim, mas você já tinha pensado nisso, assim, de entrar para esse de competição, de provas de resistência? Ou foi uma coisa que aconteceu esse ano por causa da pandemia? Na verdade, nunca tinha pensado, tanto que até ano passado eu estava competindo nos Estados Unidos, na USF 2000, né, que lá são corridas também de curta duração, de 40, 50 minutos, um tempo normal, né, e esse ano eu ia competir na W Series, então tava tudo certo, né, até que eles cancelaram a W Series esse ano, e só vai ter ano que vem. Então, aqui no Brasil, para mim poder competir com esse tipo de carro, que é o que tem aqui no Brasil mais próximo do que eu vou competir ano que vem, era na Endurance, né, ou eu poderia competir de turismo, mas aí o formato do carro já seria totalmente diferente, né, então por isso a gente optou competir na Endurance, e também o fato de ser 4 horas, eu divido o carro com mais 2 outros pilotos, e cada um deles anda 1 hora e eu ando 2, então eu ganho uma grande experiência na pista e uma boa quilometragem, né? Isso também me ajuda muito. Isso eu acho que é fundamental, né? Muito, muito bom a gente ver que pelo menos está tendo a oportunidade de guiar o carro e até por mais tempo, né? Isso acaba te dando uma experiência bem maior até. Sim, o principal que nós optamos por isso é ganhar quilometragem, né? É andar o máximo possível para me preparar melhor para W Series ano que vem. Como surgiu esse convite para você participar do Endurance? Na verdade a gente estava analisando várias possibilidades que teria, né, tá competindo aqui no Brasil, tanto que não teria condições de competir fora por causa da pandemia e tudo que está acontecendo agora, né. Então a gente estava analisando várias opções e aí a gente marcou um treino com a Sat Racing, que é a equipe que eu estou competindo agora. Eles são do Rio Grande do Sul. Nós já conhecíamos o pessoal da equipe de outros tempos, né, de quando eu competia de Fórmula Júnior no Brasil, e aí deu certo, fechamos para fazer a temporada toda esse ano. E assim, você tá gostando, tá curtindo, como é que tá sendo essa experiência? Claro, eu tô gostando muito. Eu participei esse fim de semana da terceira etapa,
a minha terceira etapa, né? Porque teve uma antes de eu entrar, então faltam 2 etapas para terminar o campeonato e eu tô curtindo muito, é muito legal todo o ambiente junto com a equipe, junto com toda a categoria, né? É sempre muito bacana, e sem contar todo o tempo de pista que eu tenho, tudo que eu tô aprendendo, que eu sei que isso vai me ajudar muito na minha carreira. Eu ia comentar que, assim, nós jornalistas, né, a gente tem um pouco de ideia de que ser piloto deve ser uma pressão muito grande e tudo mais. E a gente acredita que lá fora deve ser um clima, né, uma pressão. Aqui no Brasil, isso muda? Você correr numa categoria nacional com uma visibilidade maior por parte dos brasileiros? Como é que foi essa questão para você? Tá correndo agora no Brasil e correr essa experiência lá fora, né? Como é que você trabalha um pouquinho essa questão? Na verdade, pressão por estar competindo sempre tem, né? Independente de estar correndo fora ou no Brasil, você está sempre buscando pressão até de mim mesma, por exemplo, né? Por estar sempre buscando bons resultados e estar sempre querendo vencer, né? Eu acho que isso não muda muito, não muda o fato de ser fora do Brasil ou ser aqui no Brasil. Claro que competindo aqui talvez vai ter mais visibilidade dos brasileiros por estar passando na Sport TV, ser mais fácil para assistir, né? Quem sabe, mas eu acho que o fato de pressão, assim, acho que é o mesmo, né? Você quer vencer independente de qualquer lugar que está competindo. Então, você vai se dedicar, se pressionar ao máximo, claro, de uma forma boa, né? Independente do lugar que você está competindo. E nessas provas de endurance, para você, qual que é a maior dificuldade de participar de uma prova dessa? Porque eu notei agora em Goiânia que você pegou uma chuva assim torrencial, né? Foi, acho que uma etapa bem desafiadora. E como que é lidar com essas circunstâncias? Porque como você passa um período de 2 horas no carro, acho que você pega a pista de várias formas, né? Muda a temperatura, muda o clima, desgaste. Queria que você contasse um pouquinho a respeito disso. Sim, você tem que se preparar para tudo que pode acontecer na pista, né? Vai ter horas quando você que vai começar com pneu bom, às vezes pneu novo, que o carro responde de um jeito. Às vezes, quando você pega um pneu já usado, depende muito como o pneu vai estar, como o carro vai estar. Então, você tem que tá concentrada sempre o máximo possível, assim como em outros tipos de corrida, para poder receber o carro do jeito que for e dar o máximo e ser rápido e constante, independente do jeito que for, né? Isso do clima também, em Goiânia agora, eu ia fazer a 2ª e a 4ª hora, né? Mas aí começou a corrida chovendo já. Nas horas que eu fui andar, começou a chover muito, muito, muito no meio do meu stint, né? E aí, quando eu parei no box para fazer a parada obrigatória, que eu ia trocar com outro piloto para depois eu voltar a andar, o pessoal da equipe, não, tu vai fazer 2 agora, porque tá chovendo muito. Eu já estava mais acostumada com o carro do que colocar outro piloto que não tinha andado ainda, né, naquele dia. Então, eu voltei, né, tava no carro, voltei para a pista com muita chuva, e é assim, né, você tem que estar preparada para o que pode acontecer, né? Também ali em Goiânia, deu bandeira vermelha, todos os carros pararam, depois relargou a prova, mas com safety car, e os pilotos andando meio sem saber se ia relargar ou se não ia, e acabou que terminou a prova em safety car assim, mas tem que estar preparado para tudo que vier na corrida, né? Eu imagino que é um desafio bem grande, né? Porque a gente vê até corridas mais curtas que você tem que gerenciar pneu, gerenciar, né, combustível, várias coisas. Acho que numa prova de endurance esse peso é maior, porque além disso você tem que fazer uma corrida muito boa e depois entregar o carro para outra pessoa, né? Tem toda uma responsabilidade, né? Apesar de não ser uma corrida que você decide com poucas voltas, conta tudo, né? Todo o período que você passa dentro da pista. Claro, e o ponto decisivo nessas corridas, às vezes, nem é tu fazer a pole ou tu ser o mais rápido nos treinos, né? Porque é uma corrida de 4 horas, é uma corrida muito longa. O que conta mais é tu ser constante e preservar o carro o máximo possível para que ele aguente as 4 horas e terminar a corrida, né? Muitas vezes acontece qualquer probleminha no carro e tu tem que parar uma vez mais, tu já perde várias voltas, né? Tipo 2, 3 voltas, 4 às vezes, o que fica muito difícil de recuperar depois e tu acaba perdendo a corrida por uma coisinha, por uma besteira, né? Às vezes.
Por isso que eu digo que tem que ser rápido e constante para que o carro dure as 4 horas e muitas vezes quem ganha a corrida é quem consegue levar o carro até o final, né? Com certeza. Eu vou ficar com uma voz do além agora, porque a câmera estava dando bom. Mas, Bruna, eu queria saber como é que foi a sua adaptação para as provas de resistência. Foi mais fácil, mais difícil? Como é que foi? Não, na verdade foi tranquilo, né? Como a gente anda geralmente 1 hora e depois faz a troca, tu não anda essa 1 hora no teu 110%, né? Tanto que se você andar fazendo o tempo de classificação, que é o mais rápido, né, que você consegue do carro, se você andar assim, o carro não vai aguentar a corrida toda, né? Porque são 4 horas exigindo 100% do carro. Então, você tem que sempre andar 1, 2 segundos, dependendo a pista, dependendo da corrida, mais lento. Então, você não força tudo. Isso tem que ir administrando durante a prova, né? Então, você não dá... Claro que exige toda a concentração e tudo, mas você não dá o máximo de ti dentro do carro, dando 100% o tempo inteiro, entende? Você tem que ir administrando uns 80%, 90% para conseguir ser rápida, claro, e constante, mas para que o carro aguente. Então, você não vai ter todo o desgaste do corpo, por exemplo, que teria em uma prova de 30, 40 minutos, que você dá tudo naquela hora. Né? Entendi. E outra coisa, assim, essa categoria, esse tipo de corrida, ele te conquistou a ponto, sei lá, de você considerar correr fora do Brasil? Ou deixa aqui por enquanto e o seu foco é realmente fórmula mesmo? Na verdade, o meu foco é fórmula, né? Principalmente pela oportunidade que eu vou ter ano que vem de competir na W Series. Meu foco é esse e tentar seguir nesse caminho o máximo que eu conseguir, né? Se Deus quiser, subir de categorias depois da W Series. Mas é um tipo de corrida muito bacana, que eu vi que era muito legal mesmo. Competindo agora, eu vi como é realmente bacana. E tem muitos campeonatos de endurance fora do Brasil também, que são muito importantes, né? Acabou ontem na Europa o europeu de endurance, que tinha até o carro que competia 3 mulheres, a Tatiana Caldeirão, a Beth Scavisser e a Sofia, e são campeonatos muito importantes, né? Nos Estados Unidos também tem endurance, correm vários pilotos, é um campeonato muito importante, então isso seria com certeza uma oportunidade, um caminho que eu poderia seguir mais na frente na minha carreira. Que eu acho legal isso, porque alguns desses campeonatos de endurance até dá para conciliar com os campeonatos de fórmula, né? Nem sempre acontecem no mesmo final de semana, então a gente vê que tem pilotos que saem de uma corrida de fórmula e vai fazer o endurance e depois volta para as corridas que é o campeonato regular deles. Eu acho que o campeonato da W Series, ainda por ele não ser um campeonato como a Fórmula 1, né, que passa das 20 etapas, acho que é possível até mais pra frente conciliar essas duas formas, né? Claro, com certeza. E, Bruno, ainda falando sobre categorias nacionais, né, você participou de 2 programas, digamos assim, de iniciação, né? Na verdade, o primeiro foi em 2018, do programa de juniores da Porsche, e recentemente você participou do Next Season. Nossa, meu inglês agora arranhou legal. Da KTF. E como que esses programas, né, te ajudaram agora para participar dessas categorias realmente profissionais, como, por exemplo, Endurance? E como é que isso te ajuda também na sua carreira como um todo, né? Como é que foi a sua experiência nesses programas? Conta um pouquinho aqui para a gente, por favor. Participar de seletiva sempre é muito importante, a gente aprende muito, né, participando. Tanto a W Series, eu também entrei na categoria por uma seletiva, né? Mas é muito bacana, porque todas essas seletivas, tanto da Porsche como o Next Season e da W Series, não é somente pista, né? E a gente aprende muita coisa fora disso, muita coisa nos carros, muita coisa junto com a equipe. Então, eu acho que esses fatores foram os principais que eu vou levar junto comigo, né, na minha carreira. No Next Season, por exemplo, eu aprendi muito lá. A gente passou uma semana, né, confinado junto com a equipe, então foi muito bacana, eu aprendi muito. No da Porsche também, teve vários testes físicos, depois lá na sede da Porsche e da W Series também, né? A gente passou todos os dias da seletiva junto com os engenheiros, junto com toda a equipe da W Series, o que faz a gente carregar uma grande bagagem junto.
E, bom, então, pessoal, a gente agora ficou sabendo, né, bastante sobre a passagem da Bruna lá pelo Endurance. Tá sendo bem legal acompanhar as corridas dela e acho que é uma oportunidade da gente realmente ver ela tendo essa ação na pista, já que no próximo ano ela vai estar correndo na W Series. E agora a gente vai começar o segundo bloco do programa, que é para poder falar justamente da W Series e das expectativas e também como foi esse processo dela de entrar e fazer parte da W Series, que é uma categoria feminina voltada para essa base das mulheres, que acho que é bem interessante para ser uma forma de mostrar para as meninas que elas têm a oportunidade de correr, que tem um espaço para elas, mas também ir formando esse espaço, essas vagas em outras categorias que a gente também já conhece e gosta bastante. E, Bruna, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que tá a sua expectativa aí para esse retorno da W Series, porque eu acompanhei você correndo na parte que eles fizeram de virtual, eu achei muito legal as corridas que você teve ali participando, já foi uma forma de se introduzir na W Series, mas eu gostaria de saber como é que tá a sua expectativa para quando voltar essas atividades e se já tem uma previsão de quando vocês vão se encontrar de novo. Claro, a expectativa está muito grande, né, para começar a W Series. Desde o ano passado, quando eu fui selecionada, já estava muito grande para poder correr, para andar no carro de novo. E esse ano a gente teve só uma semana de trabalho com todas as meninas e as pilotos e toda a equipe, que foi em Londres, atividades fora de pista, né? A gente teve vários testes físicos, várias entrevistas, várias atividades assim. E infelizmente a gente não foi para a pista esse ano, vamos ir só ano que vem, né? Mas a expectativa está muito grande, cada vez aumenta mais, né? E o virtual foi sim uma forma muito bacana que a categoria teve de fazer nós interagir cada vez mais e estar em contato, né? Com a categoria, com as outras pilotos. Mas eu sei que, assim como eu, todas elas estão muito ansiosas para poder correr de verdade, né? E ainda não tem nenhuma previsão para quando vai começar, eles ainda não divulgaram nada, nem para nós pilotos, então tô só no aguardo. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse campeonato virtual, porque eu vi um pouco de repercussão dele, assim, de algumas meninas falando que se sentiram acolhidas em ver vocês correndo, porque a gente costuma ver mais os meninos, né, participando tanto desses campeonatos virtuais. Então, quando uma menina ou quando tem um campeonato assim, ele acaba ganhando um destaque, né? E para você, como foi participar desse campeonato virtual? Como foi essa experiência? Foi muito bacana, né? Como eu já falei, tá em contato com elas, mesmo que competindo em simuladores, foi muito bacana, porque nós tinha vários treinos também durante a semana, né? Então a gente tava sempre em contato. Todas as corridas também. Corri em algumas pistas que eu não conhecia ainda, né? Virtual ou real, né, que seja. Então a gente aprendeu muito também com esse campeonato. Eu acho que foi muito importante, principalmente nesse ano, que quando aconteceu o campeonato, praticamente todas nós estava parada, né, estava sem competir. Hoje tem algumas meninas, assim como eu, competindo em outras categorias para estar se preparando. Então eu acho que foi muito importante o campeonato, né, quando teve. Uhum. E acho que vai continuar tendo, quem sabe para frente, mesmo com o campeonato real acontecendo, né? Isso é muito legal. Eu acho que é realmente essa repercussão que acaba tendo, porque o primeiro ano da W Series foi muito fechado, assim. Alguns países conseguiam assistir porque tinha o sinal liberado, outros não. E esse campeonato virtual, pelo menos aqui no Brasil, ele estava liberado. Então, né, quando tinha a corrida, a gente conseguia acompanhar aquelas 3 baterias sendo realizadas de uma vez. Era fácil acesso, né? Porque era YouTube e algumas outras redes sociais. Mas eu acredito que aumentou com o virtual, aumentou muito mais todo mundo que acompanha e assiste a W Series, né? Então, eu acho que isso também tende a crescer muito ainda para ano que vem, que vai ser o segundo ano da temporada real acontecendo. Eu acho que isso vai aumentar muito e é muito bom para todas as pilotos que estão lá e para a categoria também, né?
como é que foi a seletiva? Como é que foi o processo? Como quando você se inscreveu, até o momento que você ficou sabendo que você era uma das selecionadas? Bom, na verdade, eu participei das 2 seletivas que teve. A categoria, quando lançou em 2018, para a temporada de 2019, eu me inscrevi também. A Bia Figueiredo também me indicou para eles para aquele ano. Mas foram testes na Áustria, infelizmente eu não fui classificada. Os testes foram um pouco diferentes, porque foram em uma pista cheia de neve, nunca nem tinha visto neve na frente, e não foi com os carros da W Series, né? E na seletiva do ano passado, de 2019, que foi a que eu me classifiquei, já foi com os carros de Fórmula 3, já foi com os carros que as meninas fizeram toda a temporada. Já foi com o que eu fiz a minha vida toda, né? Então, eu já estava muito mais preparada para isso. E os testes foram em setembro do ano passado, foi em Almeria, na Espanha. Foram 3 dias de pista e mais alguns dias fora dela, antes de começar as atividades na pista, né? A gente teve muita conversa com o engenheiro, muita conversa com todo o pessoal da equipe. E durante esses 3 dias que nós fomos para a pista, a gente foi dividida em 2 grupos, né? Nós eram 15 meninas disputando por 8 vagas. Então, eles dividiram nós em 2 grupos. Cada grupo andava num turno do dia, né? Nós tinha 2 sessões por dia para entrar na pista e dar o máximo de si dentro da pista. E também depois conversar com o engenheiro e poder passar todas as informações que são necessárias para um piloto e uma equipe ter, né? Então, eles avaliaram tudo. Não somente quem foi mais rápido, quem virou o melhor tempo, por exemplo, entre todos os dias, mas eles avaliaram, claro, que a constância, se era rápida ou não, mas também a evolução do piloto, se o piloto conseguia se comunicar bem com o engenheiro e com toda a equipe, se conseguia passar as informações certas, né? Então, foi isso que eles avaliaram. E até agora eles selecionaram 6, né? Tem 2 vagas ainda em aberto, mas graças a Deus eu fui uma dessas 6 selecionadas para participar da W Series. E, Bruna, o que você espera para o ano que vem da aproximação da W Series com a Fórmula 1? Como é que você acha que essa experiência, né, de estar lá tão perto dos outros pilotos, dos outros engenheiros, como é que isso vai agregar para vocês, né? O que vocês estão esperando dessa aproximação, né? Eu vi que algumas corridas da W Series vão ocorrer no mesmo final de semana e tudo mais. Como é que vocês enxergam isso? Bom, eles já confirmaram, né, para o ano que vem, junto com a Fórmula 1 México e Estados Unidos. Então, eu acho que o campeonato do ano que vem vai ser um campeonato maior ainda do que seria esse ano, né? Ainda com toda essa espera e tudo. Acho que eles estão preparando algo muito bom, um campeonato muito bom. E, por enquanto, foi só essas 2 que foi confirmada, né? Quem sabe ainda até ano que vem tenha mais algumas junto com a Fórmula 1, mas é muito bom para a categoria, para os pilotos, a visibilidade de tudo, né? De toda a categoria, todo mundo que está competindo junto com a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 é o centro do automobilismo, é onde tudo acontece, né? E vai ser muito bom para todas nós estar competindo junto, todo mundo poder estar vendo, acompanhando. Eu acho que isso vai ser muito bacana. Eu espero que essa junção de Fórmula 1 com a W Series acabe realmente ajudando a dar a visibilidade para vocês, né? Porque é uma das coisas que a gente falou lá no podcast com a Júlia Ayubi e com a Antonella Bassani foi a respeito disso, né? O quanto que a gente quer ver a mudança acontecendo em outras categorias e que também essa mudança chegue na Fórmula 1 e que finalmente a gente tenha uma mulher correndo lá. Eu acho que essa combinação aí pode gerar frutos mais pra frente, né? Claro, eu acho que todos esses passos da W Series, esse programa que a Antonella e a Júlia estão participando agora, né, o FIA Rising Stars, tudo tá agregando e tá ajudando muito a melhorar toda essa questão, né, e eu acho que com certeza no futuro nós teremos mulheres competindo na Fórmula 1. Eu só aproveitar que a Débora mencionou as meninas, que eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando elas participaram aqui do programa com a gente, elas falaram que nesse programa que elas estão participando, elas têm atividades tipo extra-pista, como, por exemplo, como lidar com a mídia, o treinamento sobre nutrição, essas coisas. Na W Series, vocês têm alguma coisa nesse nível também? Ou vocês são focadas na pista mesmo, no carro? Não, nós temos sim, tem sempre toda uma equipe, um pessoal que acompanha nas corridas, né? Mas, por exemplo, esse ano, essa semana que a gente passou em Londres, tendo atividades fora de pista, foi praticamente isso que a gente fez, né? Teve testes físicos, mas teve muito treinamento sobre mídia, sobre nutrição também. Então,
Eu acho que isso são pontos importantes, né? Que um piloto tem que ter, né? Além de pilotar bem, de ser rápido, tem que ter todo um sistema atrás que ajude a melhorar o nível do piloto, né? Tanto em entrevistas, tanto a performance do piloto. Eu acho que tudo isso são fatores que agregam e que um piloto tem que ter. Então, a W Series tem isso, prepara nós também nessas questões fora de pista. Pela Indy, quando você passou por lá, você também teve esse tipo de suporte ou na Indy foi diferente o programa? Na verdade, na USF 2000 que eu competi, lá era um pouco diferente da W Series, porque a W Series é uma categoria só, é uma equipe só, né? Que é a Hightech, que cuida de todos os carros, e eles têm todos os engenheiros, eles dão todo o suporte, né? Mas na USF, onde eu competi, eram várias equipes, né? Cada equipe tinha o seu carro, 1 ou 2, 3 carros, dependendo da equipe, e a equipe cuidava do seu carro e do piloto, né? Mas sim, a categoria em si, a USF 2000 ou Road to Indy, dava esse suporte para nós. Todo o começo de temporada, antes da primeira etapa em São Petersburgo, a gente se reunia para ter treinamentos de mídia, treinamentos físicos, então eles também davam esse suporte para nós. E, Bruna, você pode fazer um paralelo dessas categorias que você passou, assim, falar um pouquinho do que você extraiu de cada uma delas, porque você tá agora no Endurance, mas também passou lá pelo Road to Indy, e como foi isso? Até mesmo o kart, né, que acaba dando uma base e os pilotos muitas vezes não abandonam o kart, é algo que eles levam pro restante, né, da vida, enfim. Eu gostaria que você fizesse um paralelo disso e o quanto que isso está te ajudando agora nesse rumo aí para a W Series. Claro, eu acho que todas as categorias que eu passei do kart, eu ainda treino até hoje, né? Depois do kart eu participei da Fórmula Júnior 2 anos na Fórmula 4 Sul-Americana. Depois fiz 3 temporadas nos Estados Unidos, na USF 2000. Acho que até onde eu cheguei agora, a gente sempre tentou fazer isso e se preparou para isso, que for sempre ir cada degrau a sua vez, né? Não pular várias barreiras para poder me preparar ao máximo e eu acho que eu tenho conseguido fazer isso até agora muito bem e pretendo fazer isso toda a minha carreira, que é para poder adquirir, né, e aprender tudo que eu consigo estando competindo onde eu tô, né? Então, eu comecei competindo num carro bem básico, que foi na Fórmula Júnior. Depois eu fui subindo de categorias aos poucos, né, para poder aprender bem e estar o máximo preparada possível para quando eu subir mais um pouco, né? Então eu acho que esse ponto foi o principal para mim poder chegar na W Series, onde eu tô agora, né, que eu consegui aprender muito por todas as categorias que eu passei, né? Então eu acho que isso foi um ponto bem, bem importante e eu consegui aprender um pouquinho em cada categoria, né? Cada categoria e o carro ia aumentando a potência, o carro ia ficando maior, ia ficando um pouco mais moderno, né? Então eu acho que tudo isso me ajudou e me preparou muito a passar na W Series e a estar competindo hoje na W Series. E teve alguma categoria para você que foi mais desafiadora, que exigiu um pouco mais de você, ou todas assim tiveram mais ou menos o mesmo nível de exigência? Como é que foi um pouquinho? Bom, todas, né, sempre foram muito desafiadoras porque todas eram algo novo, né, que eu tava começando a competir, né? Mas eu acho que quando eu comecei na Fórmula Júnior, né, porque era o meu primeiro passo depois do kart, né, até eu conseguir me adaptar, aprender todas as reações do carro ali, exigia um pouco mais de mim, né. Depois da Fórmula Júnior também, quando eu comecei a competir em Fórmula 4, como o carro já era um pouquinho mais moderno, né, um pouquinho diferente, um pouquinho mais de potência, também exigiu bastante para mim poder me adaptar bem ao carro, mas depois de alguns treinos, algumas provas, eu consegui me adaptar bem. E aí depois disso eu já estava competindo há 2, 3 anos em carros de Fórmula, né? Então eu já estava mais acostumada, já estava mais preparada para o que ia acontecer, já sabia, né? Como lidar melhor com o carro, tudo. Então, acho que depois foi melhor, né? A adaptação nas outras categorias foi um pouco mais fácil, né? Por esse fato mesmo. Mas acho que nas primeiras ali foi onde exigiu um pouquinho mais de mim. E Bruna, você ainda é muito novinha, né? Como é que é você competir com pessoas mais velhas? E aí, independente se é categoria feminina ou se é categoria mista. Você sente isso, assim? Eu sou nova, o pessoal tem muito mais experiência.
Ou você sente que eles têm algum tipo de resistência? Ou, sei lá, ou é tranquilo, assim, é natural ter essa diferença de idade no grid? Não, na verdade, agora a Endurance tem pilotos mais velhos, né, pelo fato de ter diferentes categorias, né, diferentes tipos de carro. Tem pilotos bem mais experientes do que eu, bem mais velhos do que eu, como tem pilotos mais novos, né. Na W Series, eu acho que a idade das pilotos já é um pouco mais parecida, né, não tem algumas que são um pouco mais velhas. Tem a russa, né, que entrou junto comigo, que tem 15 anos, né, 16, que tem algumas exceções assim, mas se não todas as outras acho que são tem mais ou menos a mesma idade, mas eu acho que isso não interfere em nada, né, cada um com a sua experiência e com o que sabe, né, para estar competindo, e todo mundo vai, independente disso, vai dar o melhor de si sempre para poder ganhar, né? Então eu acho que isso não interfere muito. E, Bruna, você falou, né, que você participou lá da USF 2000 e também toda essa sua passagem, você, além de competir no Brasil, você também teve competindo fora. Agora já teve esse primeiro contato lá com as meninas da W Series, e o quanto que essas experiências culturais que você teve, essas transições, né, tanto de língua, porque lá você falava inglês, o quanto isso também agregou na sua carreira, nesse início de carreira? Cara, isso é muito importante, né, não só pelo fato de ser piloto, né, mas para minha vida, né, sempre, desde o kart, né, sempre viajando muito, sempre tendo que saber lidar com diferentes situações, né, ficar longe de casa, viajar e tudo, então eu acho que isso agregou muito, né, para minha carreira e na minha vida também, né, tá indo nos Estados Unidos, quando eu competi lá nos 3 anos, né, sempre lidando não só com pessoas de lá, porque competia pessoas de vários países, né, competia não só na minha categoria, mas em todas as categorias do Rotowind e na Fórmula Indy, então a gente sempre estava em contato com diferentes tipos de cultura, né, sempre aprendendo coisas novas, né, e isso acho que é muito bom e muito importante. É uma curiosidade que eu tenho, assim, com todos os pilotos, que é sobre o relacionamento com os outros, sabe? Porque é muito surreal pra mim, assim, ser amigo do seu rival, entendeu? E eu queria saber, assim, não sei se você consegue manter amizade com alguém, ou não sei se na W Series tem alguém que você acha que vai se dar bem, assim, ou alguém que você quer ser amiga, não sei, como é que funciona? Sempre existiu isso, né? Na USF 2000, o clima entre todos os pilotos, não só os da minha equipe, como com os outros, sempre foi muito bacana, né? A gente é rival dentro da pista, todo mundo quer ganhar lá dentro, mas fora, todo mundo é piloto, todo mundo tem sempre um bom relacionamento, né? E tanto que todo mundo sempre é muito profissional, né? E na W Series também é a mesma coisa. Dentro da pista, todo mundo dá o seu melhor para ganhar, para vencer. E fora disso, o clima é muito bacana da W Series, tanto que somos todas mulheres lá, né, competindo por um mesmo sonho, né, e isso é a primeira vez que acontece na história, né, uma categoria com grid só de mulheres, então todas estão lá buscando a mesma coisa e todas se ajudam para conseguir isso, né, isso é muito bacana dentro da W Series e de todas as outras categorias. E é só falar que na W Series também eu acompanhava vários pilotos antes de ter a categoria, e quando teve o ano passado que eu não participei, acompanhei todas as etapas. Também esse ano, quando a gente fez as atividades no começo do ano, todas estavam lá, e todas que estavam sempre muito legais, tentando te ajudar em tudo, né? As que não, por exemplo, não eram nativas do inglês, assim como eu e algumas outras, quando nós tinha atividades de entrevista, por exemplo, né, coisas assim, se a gente tinha alguma dificuldade ou alguma coisa assim, as outras muitas vezes parabenizavam nós, porque falavam assim, tipo, às vezes davam uma entrevista e falavam, não, eu tenho que melhorar isso, algumas coisas assim, né, e elas falavam, tipo, nem se estressa, porque eu não seria capaz de aprender a falar outra língua, por exemplo, né, e eu e algumas outras meninas estavam lá falando nossa segunda língua, né? Então, esse é um exemplo de como todas eram bem bacanas com todo mundo, né? E eu já conhecia, antes de entrar na W Series, a Ayla Green, que também entrou junto comigo, né? Ela competia na USF 2000 também, mesma categoria que competiu nos Estados Unidos. Ela competiu lá e a gente correu junto, e quando ela parou de competir lá, ela estava sempre na pista, junto, trabalhando.
Então a gente já tinha um contato, era amigas, né, antes da W Series, e fomos para a W Series juntas e conseguimos nos classificar juntas. E então acho que ela é a que eu tenho o maior contato lá dentro. Isso é bacana, porque você já estava tendo relacionamento, né? O fato de acompanhar, mas agora acho que trocar essas experiências é muito interessante. Lá na entrevista com as meninas da FIA Girls on Track, elas falaram a respeito disso, que apesar de estar numa língua diferente, tinha muito auxílio das outras pessoas, e até porque ali até o FIA pegou meninas de várias nacionalidades, né? Sim, a mesma coisa na W Series, né? Nós temos, não é só americano ou só os Estados Unidos, por exemplo, né? Tem, por exemplo, a Miki, que é do Japão, tem várias outras pessoas, meninas que o inglês não é a primeira língua, né? Claro que apesar de nós conseguir falar da entrevista, falar tudo normal, né? Não é o português, né? Então, em relação a isso, eles estão sempre ajudando muito todas nós. Essa sua preparação com o inglês, ela veio antes do kart, antes de você ver o automobilismo como uma profissão, ou isso só se tornou algo importante no momento que você decidiu que, eu quero seguir minha carreira no automobilismo mesmo, então, além dessa preparação na pista, eu preciso ter uma preparação fora? Na verdade, inglês eu sempre fiz desde criança. Não foi antes do kart, porque eu comecei a competir no kart com 7 anos, bem novinha, então eu comecei a fazer inglês depois, mas claro que pensando no futuro, quando eu comecei, né, mas depois quando eu comecei a competir fora, ou quando eu fiz algumas corridas fora, eu vi o quanto isso foi importante ter começado cedo, né, ter aprendido a falar inglês cedo, porque lá fora todo mundo se comunica em inglês, né? Todas as equipes, todo mundo sabe falar inglês. E se eu como piloto, se eu não souber, eu não vou ter como passar as informações, não vou ter como conversar com a equipe, que é um ponto básico, né? O principal que a gente precisa para poder melhorar o carro, para poder fazer tudo, né? Então, isso foi muito importante, eu ter começado desde nova, para hoje poder me comunicar e falar com todo mundo fora do Brasil. Bruna, minha última pergunta agora, acho que depois dessa eu não tenho mais nenhuma dúvida. Na verdade, não é nenhuma pergunta em si, mas quando uma menina chega pra você e tipo fala, eu tenho vontade de ser piloto, assim, como é que você na posição de uma pessoa ali que está dentro do cockpit, né? Como é que você se sente nessa questão de representatividade, né? Sua representação, você ouve muito e pensa no piloto que olham para você e falam, caramba, é possível, sabe? Como é que isso funciona um pouquinho nessa questão de representatividade para você? Bom, é muito bom, né? Sempre ouvir e saber que tem meninas hoje que se inspiram em mim, em outros pilotos que estão competindo hoje, né? Já recebi muita mensagem de pilotos novos que estão começando no kart, pedindo dicas e tudo, e eu sempre tento responder e ajudar o máximo que eu posso, né? Porque quando eu comecei no kart também, e até hoje, né, eu me inspiro em grandes pilotos como Bia Figueiredo, Danica Petri, que sempre foram grandes inspirações para mim, né? Me inspiro até hoje nelas. Assim como eu sei que quem também está começando também se inspira em quem está competindo hoje, né? Por exemplo, nós da W Series ou outras mulheres que estão competindo em outras categorias, né? E eu acho que isso é muito importante e sempre tento dar o máximo de dicas que eu posso para que elas consigam também seguir carreira junto com todas nós, né? E acho que isso é muito importante. Bruna, você tem por acaso, né? Você tem uma equipe preferida na Fórmula 1 ou a que vier tá bom pra você? Como assim? Que eu torço? Que você torce, que de repente, não, se um dia chegar a correr por essa equipe vai ser o auge da minha carreira. Você tem uma? Olha, se um dia eu chegar na Fórmula 1, com certeza vai ser o auge da minha carreira, né? Mas eu sempre torci muito e acompanhei muito a Ferrari, né? Acho que quase todo mundo, né? Mas sempre tive um carinho especial pela Ferrari. Olha, a gente já tá aqui na torcida. Então todo mundo já tem que mentalizar a Bruna de macacão vermelho, que é pra poder, né, jogar todas as energias positivas. É uma equipe que já tá à frente, né? Já tá proporcionando isso, a construção a outras mulheres, né? A outras mulheres. É uma equipe exatamente. referência. Até em questão salarial, eles já falaram a respeito disso ali dentro da equipe, então
Olha aí, pessoal, a gente pode ter essa oportunidade aí. Tamo na torcida. Hashtag. Apoiado. Bom, pessoal, é nesse clima de descontração aqui que a gente encerra esse episódio que nós tivemos aqui do Boletim do Paddock. Para você que está assistindo a gente aqui no YouTube ou escutando lá pelo seu agregador favorito, em qualquer plataforma que vocês gostem de escutar o podcast, eu gostaria de agradecer vocês que escutaram o programa até aqui, que conheceram mais sobre a Bruna. Acho que vocês têm que torcer para ela, também incentivar as mulheres no automobilismo. É uma coisa que agora a gente está fazendo aqui no Boletim do Paddock, é falar cada vez mais das meninas e mostrar o trabalho que elas estão executando na pista. Então fica aqui o nosso pedido para que vocês acompanhem a carreira da Bruna, aproveitem que ela está aí correndo no Endurance, são corridas bem interessantes de se acompanhar. Valorize aqui o nosso automobilismo nacional, porque estamos, querendo ver cada vez mais os brasileiros e as meninas aí invadindo as pistas. E bom, pegue todos os nossos links aqui na descrição, tanto do podcast quanto do YouTube. Vocês podem conferir a nossa campanha de Apoia-se, a nossa lojinha e tudo mais. E eu vou deixar aqui os nossos convidados, se despedirem, passarem as redes sociais dele. Bruna, se você puder falar um pouquinho das suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho, seria bem interessante. Claro, quem quiser acompanhar e seguir mais, eu sempre tô todo dia postando coisas sobre minha preparação, e nos fins de semana de corrida sempre tô postando tudo o que acontece. No Instagram é @BrunaTomazelli, Instagram e Twitter @BrunaTomazelli, e no Facebook é oficial Bruna Tomazelli. Então quem quiser curtir e seguir mais é só me seguir nessas redes sociais. Pessoal, então aqui eu me despeço mais uma vez. Foi um prazer incrível participar de mais um programa aqui do Boletim do Paddock. Minhas redes sociais são lá no Instagram, se vocês quiserem me acompanhar, eu posto bastante coisa sobre o que eu tô fazendo. Então é @Lucas_Neves_. No meu Twitter é @NevesLucas_1999. E normalmente eu tô compartilhando nessas redes, então só seguir lá. Bom, obrigada mais uma vez todo mundo que ficou acompanhando esse programa. Bruna, valeu por ter realmente aceitado o nosso convite. Assim, foi ótimo pra gente, de verdade. A gente estava bem ansioso com essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado, apesar dos nossos probleminhas técnicos. Obrigada mesmo e boa sorte, de verdade. A gente tá torcendo muito por você, tá? Muito obrigada. Gente, as minhas redes sociais é Cindy_VX, tanto o Twitter como o Instagram, Cindy com Y, e a gente vai se falando. Beijo. Bom, Bruna, muito obrigada por ter participado e topado aqui participar do Boletim do Paddock. A gente ficou realmente muito feliz em te ter por aqui. Espero que possamos fazer outras entrevistas com você, conversar mais a respeito da sua carreira, e pode ter certeza que estamos aqui nos bastidores torcendo para você. Bom, pessoal, até a próxima. Ei, não desligue ainda não, temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se? Ele funciona da seguinte forma: mensalmente você contribui com um valor para o Boletim do Paddock, e com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BBcast, dos vídeos no YouTube e na produção das lives, bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, onde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter participações no BBcast, nas lives do Boletim do Paddock. Então fiquem ligados nas publicações do BBcast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan,
Gia Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o BBcast. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o Boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.